Bom, nossa segunda aula aí, né? Afirmativo, mestre, também. Estou conseguindo ouvir. Tá bom. Nossa segunda aula aí, de processos de fabricação 3, né? Conformação mecânica. Para os que não têm ainda meu e-mail aí, né? É interessante anotar para poder ter acesso aí a mim, né? Poder entrar em contato comigo, ok? E lembrando que não está autorizada a divulgação de nenhum material de processo de fabricação 3. Nem 2, nenhum material meu, né? Agradeço aí por respeitarem isso aí. O material, esse e todos os outros materiais apresentados e as gravações, né? Eu vou colocar lá no Classroom com esse código aqui, H3NYQDS. Aqui eu estou vendo que tem 30 e poucos alunos online e no Classroom ainda não tem 30 pessoas participando, né? Então, é importante que todos entrem lá no Classroom, participem da turma, da sala de aula que eu criei lá, que é por onde eu vou mandar informações, mensagens para a turma, ok? Exercício, enfim, o que eu for fazer vai ser por lá, tá bom? Aí tem que entrar com esse código. Se alguém tiver alguma dúvida de como entrar, né, não souber, nunca usou, aí manda um e-mail para mim que eu auxilio aí para poder fazer essa conexão, tá bom? E lembrando do meu canal no YouTube, né, que é onde eu vou salvar as aulas e tem diversos vídeos aí de conformação mecânica e outras coisas de engenharia também, que é bom me seguir lá. Me seguir eu fico feliz também, tá bom? Na aula anterior, a gente fez uma introdução, né, apresentando a contextualização, a ementa do curso, os objetivos da disciplina, critérios de avaliação de uma maneira geral, né, o que é previsto na Estácio, né, a média e a frequência, e a bibliografia sobre o assunto. Então, é uma introdução bem genérica. E a gente iniciou a conceituação da conformação mecânica, no capítulo 1, e a gente apresentou os conceitos gerais sobre conformação mecânica. Eu passei os principais processos de conformação mecânica, né? Forjamento, laminação, conformação de chapas, triflação, extrusão, e a gente falou um pouco sobre como ocorre a conformação mecânica em função da temperatura, né? Começamos, né, fizemos uma introdução aos efeitos da temperatura no processo de conformação mecânica. A bibliografia usada, né, é o livro do Helmut Settler, Fundamentos de Conformação Mecânica dos Metais, que é um livro aí facilmente encontrado em qualquer biblioteca, na internet, muito fácil de encontrar esse livro aí. E a conformação mecânica é uma disciplina, né, vamos dizer assim, tradicional na mecânica, né, na engenharia mecânica. Então, a literatura sobre esse assunto é muito vasta e facilmente aí o aluno consegue se aprofundar tanto quanto queira nessa matéria. Diferente de matérias mais tecnológicas, né, mais recentes, vamos dizer assim, mas a mecânica tem essa característica de que as matérias são tradicionais e antigas, né? Então você consegue buscar aí uma vasta bibliografia do assunto, né? Pesquisar em inglês, então aí o céu é o limite. Aliás, mestre, cada ramo da engenharia mecânica são ramos bem versáteis. Você consegue ir para qualquer lugar. Qualquer lugar. Do alfinete ao foguete, né? Exato. Bom, na aula de hoje, a gente vai
se aprofundar nesses aspectos de temperatura, da conformação mecânica dos metais, e falar especificamente de trabalho a frio, a morno e a quente, e o que cada tipo de trabalho vai implicar em termos de características do material. Okay? Então, com relação aos aspectos da temperatura na conformação dos metais, a gente tinha visto, né, que trabalho a frio, a morno e a quente, basicamente. O trabalho a frio é quando você tem o encruamento do material. O trabalho a morno é quando você tem a recuperação do material. E o trabalho a quente, você tem a recristalização do material. Então, essas são as principais características do trabalho a frio, a morno e a quente. E o que define, para fins práticos, essa faixa de temperatura do trabalho a frio, a morno e a quente é essa escala homóloga, essa temperatura homóloga, né? Que permite a normalização do comportamento do metal. Então, por que você normaliza o comportamento do metal? Porque a escala homóloga vai de 0 a 1. É essa escala que está aqui embaixo. A escala homóloga vai de 0 a 1. E o 0 corresponde ao 0 de temperatura do material. E o 1 da escala homóloga corresponde à temperatura de fusão do material. Ok? Então, essa escala homóloga ela vai variar de material para material, porque cada material tem uma temperatura de fusão. Okay? Então, em um metal puro, que não sofre transformação de fase no estado sólido, os pontos de referência em termos de temperatura são o zero absoluto e o ponto de fusão. Esses pontos traduzidos em graus Kelvin estabelecem os extremos da escala homóloga de temperaturas. Então, esses são os limites da escala homóloga, o zero absoluto e a temperatura de fusão. Em termos de conformação mecânica, chama-se de trabalho a quente, aquele que é executado em temperaturas acima de 0,5 da temperatura de fusão. Então, eu tenho aqui o 0,5 da escala homóloga, o 0,5 da escala homóloga está aqui, né? Ele é o 0,5 da temperatura de fusão, né? Metade da temperatura de fusão. Então, a partir dessa temperatura, o material vai realizar trabalho a quente. Entre 0,3 e 0,5 da temperatura de fusão, eu tenho o trabalho a morno. Então, os efeitos de recuperação vão ser mais efetivos, né, nessa temperatura, quando o material é deformado nessa temperatura. Tá, ok? E entre 0 e 0,3 da temperatura de fusão, eu tenho trabalho a frio, onde o encruamento ele é mais evidente no material que está sendo conformado. Ok? Um exemplo, aplicar, né, um exemplo prático, essa escala homóloga. Né? Deseja-se conformar um material cuja temperatura de fusão é 822 Kelvin. Qual tipo de trabalho realizado se o material sofrer deformação plástica a 610 Kelvin? Então, se o material sofrer uma conformação a 610 Kelvin, que tipo de trabalho é esse? Boa noite, Nayan. Chegou agora aí, seja bem-vindo. Gabriel, obrigado. Colocou aí o código da turma aí, né, para participar. Então, como que realiza esse exercício, né? Então, eu tenho aqui, temperatura de fusão foi dada 822 Kelvin. É dado isso daqui. A temperatura entre a faixa de frio e morno, né, o 0,3, né, da escala homóloga, é 0,3 vezes 822, que dá 246,6 Kelvin. E o trabalho, a temperatura, né, entre os trabalhos a morno e a quente é os 822 vezes 0,5
da escala homóloga, que é 411 Kelvin. Então, colocando esses valores aqui na escala homóloga, né, o 0,3 aqui vai estar aqui, ó, 246,6 Kelvin. Esse valor aqui corresponde na escala de 0 a temperatura de fusão, corresponde ao 0,3 da escala homóloga. E o 411 está aqui. Ou seja, o 610 está aqui, acima do 411. Então, o trabalho realizado é trabalho a quente. Então, questão bastante simples, né? E esse material, a 610 Kelvin, ele vai realizar trabalho a quente. Você vai ter uma recristalização dos grãos durante a deformação, ok? Exemplo 2, para vocês fazerem aí, eu peço que tentem fazer aí e me falem aí o resultado. O Pedro colocou, achei o trabalho a quente dividindo 610 por 822, que aí você achou, só voltando aqui, que o Pedro colocou 610 por 822, certamente dá mais isso, dá mais do que 0,5. Então, o que você fez foi pegar esse 610 aqui e passar ele para a escala homóloga, né? Para a escala homóloga, 0,74. Muito bem. Tá correto, Pedro. Muito bem, tá? Então, Pedro já deu uma dica aí de uma outra maneira para achar. Se tivesse dado entre 0,3 e 0,5, aí seria trabalho a quente, né? E se você dividir na temperatura, pela temperatura de fusão, desse menor que 0,6, daria trabalho a frio. Pablo, deu trabalho a morno. Você achou trabalho a morno? Você tem como explicar aí mais ou menos, que nem o Pedro? O Henrique colocou ali 450 por 1.200 dá 0,375. Aí, no caso, 0,3. 0,375. 0,375. 450 por 1.200. Todo mundo fez isso daí, né? Muito bem. Posso continuar aqui? Vou continuar aqui, então, né? Olha só. Eu vou fazer da maneira que eu fiz de novo, né? Simão, desculpa. No caso aí, o pessoal dividiu em graus Celsius. O correto não seria transformar para Kelvin para depois fazer a conta? Exatamente o que eu ia falar aqui, ó. Temperatura de fusão é 1.200 graus Celsius, que é 1.473 Kelvin, né? E a temperatura entre o frio e morno, 441 Kelvin. Entre morno e quente, 736,5. E colocando aqui, a gente vai ter esses limites, né? E a temperatura de 450 graus Celsius, ela é 723 Kelvin, ok? Então, o 723, ele está realmente aqui no trabalho a morno, mas não é o 0,375, não. Você tem que dividir, o Jean de Souza aqui colocou 725 por 1.475, né? Mas, na verdade, é 723 por 1.473. Faz diferença, sim. Faz diferença em Celsius e em Kelvin, porque você tem uma quantidade aí de 273 graus Celsius que você soma, que é somada, não é multiplicada.
Então, por isso você tem diferença sim, o Henrique. Então, aqui você vê a diferença aqui do 0,49, que foi encontrado aqui por Jean, e o 0,375, que o pessoal achou aí, fazendo em Kelvin. Deu amor aqui, mas porque está na faixa. Né? Mas se eu perguntasse se não fosse 450, vamos dizer assim, se fosse 550, eu acho que já sairia aqui da faixa, em Kelvin, né? Seria trabalho quente, mas aí em Celsius seria morno, né? Tem uma diferença grande, né? Aqui caiu na mesma faixa, porque o 450 está no 0,49, né? Que o rapaz falou. 0,49. Mas para o 0,375 dá uma diferença boa. Então faz bastante diferença aí por ser em Kelvin, que é a definição da escala homóloga. Okay? É o zero absoluto, né? E não 0 graus Celsius, e é a temperatura de fusão em Kelvin, okay? Que é o 1 da escala homóloga. E se eu perguntasse, por exemplo, qual a faixa de temperatura, né? Eu falo assim, um aço possui temperatura de fusão de 1.200 graus Celsius. Qual a faixa de temperatura que o aço vai sofrer trabalho morno? Então, seria... Aí, esse bizu aí de dividir a temperatura pela temperatura de fusão não ia dar muito certo, você não tem a temperatura. Eu quero saber exatamente qual é essa faixa, né? Então, teria que fazer realmente essa conta aqui para achar o intervalo desses valores aqui, que seria a faixa, obrigado, Gabriel, 441,9 a 733,5 Kelvin. Essa é a faixa de temperatura que o material realiza trabalho morno, ok? Eu lembro uma prova aí do passado, eu perguntei qual a faixa de temperatura que o material realiza trabalho quente. Então, se fosse nesse exemplo aí, seria de 736,5 a 1.473 Kelvin. E eu lembro que nessa prova que eu fiz uma vez, a pergunta, muita gente colocou acima de 736,5 Kelvin, por exemplo. E aí eu tirei um ponto aí, um pouco de um epsilon, né? Porque acima de 733,5, no caso, pode ser 800 Kelvin, 900, 1.400, mas pode ser 1.600 Kelvin também. E 1.600 Kelvin não é mais trabalho a quente. Material 1.600 Kelvin, nesse caso aí, desse exemplo, seria o quê? Ele já teria ultrapassado a faixa de fusão, no caso? Você já teria ultrapassado a faixa de fusão. O material estaria fundição. Líquido. Seria fundição. O material estaria no estado líquido, né? Então, um intervalo aí seria até a temperatura de fusão. Que acima disso daí o material virou picolé. Ok? E uma outra coisa que eu poderia falar também perguntar, por exemplo, né? Qual a faixa de temperatura que o material... Só um minutinho. Qual a faixa de temperatura que o material realiza conformação mecânica e o efeito de encruamento identificado, vamos dizer assim. Fugiu uma palavra melhor. Então, a característica, né, que eu estou falando agora, que vai definir a faixa de temperatura. Então, a faixa de temperatura que tem encruamento é o trabalho a frio, né? A faixa de temperatura que o processo de recuperação é evidente é o trabalho a morno. E a faixa de temperatura em que o material tem recristalização é o trabalho a quente. Então, eu posso ter essa variante aí, né? Uma outra forma de perguntar nesse caso aí. Então, uma questão que eu não consigo complicar mais do que isso, a não ser que eu queira
que eu dê a temperatura em grau Rankine, que aí nem eu sei qual, não lembro como que faz a conversão, mas aí foge do escopo da teoria, né, que eu estou cobrando aqui, ok? Mas grau Celsius é a temperatura comum aqui para a gente, né? Bom, é importante compreender que a distinção básica entre trabalho quente e trabalho frio é, portanto, função da temperatura que se dá a recristalização efetiva do material. Assim, embora para muitas ligas comerciais a temperatura do trabalho quente seja realmente elevada em relação ao ambiente, para metais como o chumbo e o estanho, que se recristalizam rapidamente à temperatura ambiente após grandes deformações, a conformação à temperatura ambiente é trabalho quente. Então, o chumbo, não sei se vocês já manusearam chumbo, mas o chumbo é extremamente maleável, né? E o chumbo é maleável porque a temperatura ambiente, ele já está realizando trabalho a quente. Não é o quente que a gente está acostumado, né? Mas nesse caso é o trabalho a quente. O material já está sofrendo recristalização à medida que ele é conformado à temperatura ambiente. Isso o chumbo e o estanho, ok? Por outro lado, a conformação a 1.100 graus Celsius é trabalho a frio para o tungstênio, cuja temperatura de recristalização é superior a esta, embora seja trabalho a quente para o aço. Então, tungstênio, né, o material tungstênio, a 1.100 graus Celsius é trabalho a frio, porque a temperatura de fusão dele é elevadíssima, né, e faz com isso com que a temperatura de trabalho a frio dele seja bastante elevada também. O aço a 1.100 graus, né? A maioria dos aços aí já realiza um trabalho a quente a 1.100 graus Celsius, né? Mas o tungstênio, não. Por isso que o tungstênio você usa para filamento, né? De lâmpada também. Usava, né? Hoje em dia não tem mais lâmpada de filamento, não é LED, né? Antigamente tinha esse negócio aí de filamento. Geração de calor na conformação mecânica. Bastante importante isso aqui. Nos processos de conformação, tanto a deformação plástica quanto o atrito contribuem para a geração de calor. Então, quando você pega um material e deforma ele, né, você está aplicando um esforço no material, né? Dobrando, por exemplo, você está dobrando o material. Então, aquela região que está sendo dobrada, você vai ter uma transferência de energia que vai ter ali uma geração de calor. Então, não só o atrito, como no caso da trefilação, por exemplo, que o fio passa pela fieira, né? Mas também a própria deformação do material gera calor, né? Da energia empregada na deformação plástica do metal, apenas 5 a 10% ficam acumulados na rede cristalina sob forma de energia interna, sendo os 90 a 95% restantes convertidos em calor. Em algumas operações com formação contínua, como extrusão e trefilação, são as clássicas aí de conformações contínuas, né? Efetuadas em altas velocidades, a temperatura pode aumentar centenas de graus. Então, durante a conformação, o material pode ter um aumento de temperatura em função da deformação do material e também do atrito. Aí seria por conta do atrito e por conta da deformação. E aí, imagina aquele exemplo que a gente fez agora, né, do material que está sendo conformado a uma temperatura 450 graus Celsius, eu falei, né? Enfim, bem próximo ali do limite de trabalho a quente, entre trabalho a morno e trabalho a quente. Se uma operação dessa for realizada em uma dessas aqui, contínuas, né, em alta velocidade, que você tem uma grande geração de calor, a temperatura da peça vai aumentar em função disso, não só em função do aquecimento prévio que ela teve, mas em função do processo que ela está sofrendo, e isso vai afetar a estrutura do material. Você pode deixar de trabalhar a morno e passar a trabalhar a quente
por conta desse acréscimo de temperatura, ok? Isso tem que ser levado em conta na hora do projeto da, da, da operação, ok? Uma parte do calor é dissipada, transmitido às ferramentas ou perdido na atmosfera, mas o restante permanece na peça, elevando a temperatura. Então, você vai ter um aumento realmente da temperatura da peça em função dessa geração do calor gerado na conformação mecânica. Em condições idealmente adiabáticas e sem atrito, o máximo acréscimo teórico de temperatura devido à deformação plástica é dado pela expressão. Ou seja, essa equação aqui, apresentada aqui, ela é única e exclusivamente em função da deformação do material. Você não está considerando aí o atrito e nem a transferência de calor da peça para o meio, por convecção ou por condução. Okay? Você tem somente a parcela da conformação, da deformação plástica do material. E a variação de temperatura, né, ΔT, vai ser o trabalho de deformação plástica por unidade de volume, que é uma característica do material, dividido pela densidade do material, vezes, que é também a propriedade do material, né, esse material, vezes o calor específico do material, que também é uma característica, vezes o equivalente mecânico do calor, que é o J, 4,19 Joule por caloria. Então, com isso daqui, você vai ter um valor de quanto que a temperatura do material vai aumentar em função da deformação plástica, ok? E isso vai variar em função do grau de deformação. Se você tiver, por exemplo, uma chapa com 100 milímetros e reduzir ela para 80 milímetros, é uma coisa, é uma deformação, é um grau de deformação. Mas se você passar de 100 milímetros para 30 milímetros, o grau de deformação é muito maior. Então, consequentemente, o aumento de temperatura vai ser muito maior também. Tudo certo por aí, pessoal? Professor? Pronto. Nesse caso aí, essa transformação aí de 100 milímetros para 30, no caso seria feito de uma vez só? Ou Sim, em estágio? Estou dando um exemplo didático assim, em uma vez só, se você reduzir em uma vez só. Porque você pode ter vários estágios e, durante esses estágios, você fazer um tratamento térmico de recozimento, enfim, mudar completamente o parâmetro, considerando de uma vez só, um para o outro, entendeu? Só para comparar o grau de deformação que vai influenciar na temperatura. Isso também não estou nem levando em conta o limite do material, ou seja, se o material aguenta ser reduzido de 100 para 30, né? É um exemplo, não leva em conta isso daí. Vai ver o material não consegue. Ele rompe, né, antes disso, por exemplo. Um exemplo hipotético. Beleza. Beleza? Bom, vamos falar agora aqui do trabalho frio especificamente, né? Então, das características do processo de trabalho frio exclusivamente agora. Então, o trabalho frio ele é acompanhado do encruamento, que vem do inglês strain hardening, né? Ou seja, o endurecimento por deformação do metal, que é ocasionado pela interação das discordâncias entre si e com outras barreiras, tais como contornos de grão, que impedem o seu movimento através da rede cristalina. Então, o encruamento, né, o endurecimento, né, o strain hardening, né, um endurecimento em função da deformação, por que ele ocorre? Porque as discordâncias, você lembram na aula passada que eu falei das discordâncias, que são as interseções entre os grãos do material? Então, essas discordâncias, elas
têm uma interação entre si que impedem o movimento interno do material. E esse impedimento do movimento interno do material é o que causa o endurecimento do material. O material ficar mais duro, né? Mais frágil. Então, você não consegue deformar material porque o grão ali, as discordâncias estão prendendo um grão ao outro, impedindo o movimento entre eles. A deformação plástica produz também um aumento no número de discordâncias, as quais, em virtude de sua interação, resultam num elevado estado de tensão interna da rede cristalina. Então, além de você ter essa interação entre discordâncias, você aumenta o número de interações na deformação a frio, trabalho a frio. Então, aumentar o número de discordâncias significa que você aumenta o número de pontos de interação entre os grãos, impedindo ainda mais a sua movimentação relativa. E isso, né, vai causar esse estado de tensão interna no material. O material vai ficar com esse acúmulo de tensões que a gente tanto ouve falar aí, né? Esse acúmulo de tensões é isso. É você ter esse número de discordâncias aumentado e essas discordâncias interagindo entre si, impedindo o movimento relativo entre os grãos no interior do material. Então, esse é o processo que acontece no trabalho a frio. Um metal cristalino contém, em média, entre 10 a 6 e 10 a 8 centímetros de discordâncias por centímetro cúbico. Enquanto que um metal severamente encruado apresenta cerca de 10 elevado a 12 centímetros de discordâncias por centímetro cúbico. Então, você vê aí a quantidade, né, de discordâncias que um material severamente encruado tem quando comparado com um metal sem encruamento, né? Então, esse número de discordâncias implica nesse aumento de tensão interna do metal. A estrutura característica do estado encruado, examinada ao microscópio eletrônico, apresenta dentro de cada grão regiões pobres em discordâncias, cercadas por um emaranhado altamente denso de discordâncias nos planos de deslizamento. Esses planos de deslizamento são exatamente os planos que o material vai se deformar. Então, o material sofrendo deformação, o material vai deformar por esses planos de deslizamento, que, como está dizendo aí, é altamente denso em discordâncias. Ou seja, eles são extremamente coesos entre si, impedindo a deformação do material. Impedindo não, né? Dificultando, né? Dificultando porque você consegue ainda deformar o material, mas você tem que aumentar o esforço externo para poder vencer essa resistência interna do material, ok? Tudo isso resulta macroscopicamente num aumento de resistência e dureza e num decréscimo, uma redução da dutilidade do material, que é o que está mostrando essa figura aqui. Essa figura aqui, figura sempre muito legal, né? Essa figura aqui, ela é uma curva entre a tensão e a deformação do material. Vamos olhar para esse primeiro caso aqui, ó, que é o material recosido. Estão visualizando aí? Esse primeiro caso aqui, que eu tenho esse limite de resistência aqui, ó, o SR, que está aqui, e eu tenho essa deformação aqui, esse alongamento do material. Isso aí é um ensaio de tração, por exemplo. Eu pego uma chapa, corto um pedaço de material lá e faço um corpo de prova e faço um ensaio de tração. Então, vai ser esse gráfico aqui, que eu tenho aqui um aumento de tensão, limite de resistência, vou deformando até que eu chego nesse ponto aqui, e esse ponto é o meu ponto que o material rompe, né? Esse ponto aqui, que está no eixo da ordenada, esse ponto aqui representa a tensão de escoamento do material. A partir desse ponto aqui que ele começa a deformar plasticamente. Eu estou
eliminando, vamos dizer assim, a região elástica do material, tá ok? O que eu estou interessado é só na tensão de escoamento do material, que é o Y, que é essa curva aqui, esse ponto aqui. O quê? Não, é região plástica, seria isso? Isso aqui é só a região plástica. Só a região plástica. Eu estou desconsiderando a região elástica aqui, que não me interessa, tá ok? Nessa análise. Então, um material recosido, ou seja, um material sem encruamento nenhum, vai ter esse comportamento. Agora, eu pego esse mesmo material que sofreu que teve esse comportamento e aplico aqui, ó, por exemplo, 10 deformações nele, 10 passes numa laminação. E aí eu pego esse material, depois de sofrer 10 deformações aqui a frio, né? Faço um corpo de prova e traço o gráfico aqui de tensão-deformação. Esse ponto aqui, que é a tensão de escoamento, ela vai aumentar em relação a esse inicial aqui, assim como o limite de resistência do material, que está aqui. E o que eu observo? A deformação, né, o alongamento do material até a fratura vai reduzir. Ou seja, o material fica mais frágil. Ele fica mais resistente, mas ele fica mais frágil. E assim eu vou, se eu executar 20 trabalhos a frio, né, 20 deformações, eu vou aumentar ainda mais a tensão de escoamento, o limite de resistência, e reduzir ainda mais o alongamento até a fratura. Até, por esse exemplo aqui, 50 trabalhos a frio, né, material severamente encruado, que eu tenho um grande valor da tensão de escoamento, um grande valor do limite de resistência, e uma pequena aqui, muito pequena, deformação do material até que ele rompa. Material extremamente frágil. Material que qualquer deformação que ele vá sofrendo ali, ele já vai trincar. Que aí até surge aquela chamada fratura frágil, né? Que é muito comum aí em materiais frágeis. E outra coisa que acontece também é uma aproximação entre o limite de resistência e a tensão de escoamento. Você observa que no material recosido tem uma diferença bem grande, né? Do início aqui, né, do fim do regime elástico até o limite de resistência do material. E à medida que eu vou executando o trabalho a frio, o material vai ficando mais encruado, eu tenho uma redução nessa diferença entre o limite de escoamento e o limite de resistência. E isso é o que é observado macroscopicamente no trabalho a frio, tá bom? Onde você tem o material encruado. Aí o que ele está falando aqui, né? Eu expliquei tudo o que ele está dizendo. E aqui eu tenho um filmetezinho mostrando uma laminação a frio e o que acontece com o grão. Observa aqui, ó, os grãos antes de passarem no rolo laminador, né? Então, os grãos, ele tem aqui uma característica, né, de não estarem alinhados para nenhuma direção. E quando ele passa pelo rolo laminador, né, os rolos são alinhados aqui, né? Eles têm esse alongamento direcional em função da deformação. Trabalha frio, isso não trabalha frio, tá bom? Tudo trabalha frio. E o que vai causar isso no material macroscopicamente? Esse alongamento dos grãos em uma direção, né? Isso, eu tenho até aqui, ó, uma figura de um aço microligado, material encruado. Esse aqui não está vendo muito bem, mas aqui dando para ver bem, ó. Aqui a linha, né, dos grãos alongados. O que isso causa macroscopicamente no material? Essa característica de anisotropia. O que é a anisotropia? É o material ter características diferentes nas diferentes direções do material, né? Então, por exemplo, no caso aqui da laminação a frio, né, que eu tenho os grãos longitudinais encruados aqui, se eu pegar uma chapa dessa e cortar corpos de prova em diversas direções, eu vou ter uma característica dessa aqui, por exemplo,
eu vou ter aqui, né, nesses casos aqui, né, um material que está ao longo aqui da direção do encruamento, eu vou ter... Longitudinal. Longitudinal, eu vou ter uma tensão, né, uma resistência muito maior do meu material se eu pegar o mesmo corpo de prova na transversal, né? Eu vou ter aqui uma resistência muito menor do material. Então, e aqui 30 e 60 são intermediários, né? Então, eu vou ter, em função da direção do meu corpo de prova, características completamente diferentes. Imagina se eu vou fazer uma peça que ela tem essa solicitação aqui longitudinal e eu pego a peça na transversal. É outro material, né? Então, isso é grave, né? Pode ser grave no projeto, porque você pode estar com o material achando que está com uma resistência mecânica e está com outra resistência mecânica, ok? Professor, Pronto. pode falar primeiro. Pode falar. Pode falar. Não, tá bom. Fala aí, Gabriel. Eu ia até perguntar isso daí. Eu até já acabei vendo no gráfico, mas, tipo, quando você faz a laminação, os grãos ficam mais alinhados, né? E ficam alongados. Esse alinhamento, alongados. Isso acaba fazendo eles ficarem um pouquinho mais alinhados e faz com que a dutilidade deles fica maior, assim, você consegue fazer com que os planos se deslizem melhor, é isso? Dos grãos. Se você faz uma material longitudinal, tá? Fazer uma força longitudinal. Você está falando, comparando o longitudinal com o transversal? Isso, ou até antes dele ser laminado. Não, quando ele é laminado aqui, ele a frio, né? Quando antes de ser laminado a frio, ele não tem encruamento, não tem esse aumento de discordâncias que a gente mencionou agora, que aumenta a resistência mecânica dele. Então, não vai ter nada, né? Quando ele sofre a deformação, né, que ele tem os grãos encruados, né, você vai ter esse aumento de discordâncias, mas em função do alongamento do grão, você vai ter um aumento de discordâncias, mas em função da geometria do grão que é alongado, você vai ter um grão, um contorno de grão aqui, onde eu estou mostrando, e o outro só aqui, por exemplo. Então, você vai ter ao longo dessa direção, toda um espaço livre, vamos dizer assim, para uma trinca percorrer e para os planos deslizarem. Então, isso faz com que o material, nessa direção transversal, ele tenha uma resistência menor do que na direção longitudinal. Mas em relação à longitudinal, depois da laminação a frio, e o material antes, ele tem uma menor também dutilidade, assim, uma menor tendência a se deformar. Sim, também. Com certeza. Aqui, depois que ele sofreu a laminação, ele vai ter a menor tendência a se deformar, vai ter menor dutilidade, maior fragilidade. Entendi. Então, beleza. Olha. Tinha um outro aluno querendo falar? Não, o senhor já explicou aí o que eu estava observando aí, que antes da laminação, os contornos de grãos, ele possibilita também, né? Ele tem um fator importante aí para ele ter essa condição de comprimir o material, né? Não é isso? Isso, com certeza. Se ele já tivesse encruado, se ele fosse passar aqui, seria mais difícil, né? Antes aqui de sofrer a laminação, esses grãos aqui permitem essa compressão, como você falou, realmente. Tranquilo, beleza. Tranquilo? Falou. Bom. Alô? Pronto? Opa. Alguém? Dá para dizer que ele está anisotrópico agora?
Você chegou a comentar isso na outra aula? Esse aqui? Depois que do ele... processo. Não entendi a pergunta. A princípio, o material antes dele sofrer a laminação, se fosse um aço, a gente trataria ele como ortotrópico, né? Aí depois do processo isotrópico. Isotrópico. E Isotrópico. depois dá para dizer que ele é anisotrópico por conta depois dessas... é anisotrópico. Isso aí. Aqui, os grãos equiaxiais são característicos de materiais isotrópicos. E depois que você passa aqui numa laminação a frio, né? A laminação poderia ser qualquer conformação, né? Na laminação a frio, como exemplo aqui, aí ele é anisotrópico. Entendi. O ortotrópico é quando ele tem duas direções iguais e uma diferente, né? Ele tem duas direções perpendiculares que são iguais e uma terceira que é diferente. Esse é o ortotrópico. Vem aí do ortonormal, né? Entendi. Então, iso, todos iguais, orto, duas, e aniso, nenhuma das direções tem a mesma resposta. Exatamente. Ok. Tá bom? Beleza, valeu. Falou. Bom, trabalho a morno, né? Agora vou falar especificamente das características do trabalho a morno, né? Os processos de deformação a morno objetivam aliar as vantagens da conformação a quente e a frio. Mas aí também aliar as vantagens e as desvantagens. Depende do ponto de vista, né? Para uma pessoa otimista, você está aliando as vantagens, né? E é sempre bom ser otimista, né? Já é tão difícil a vida, né? Então, dos processos de conformação a morno, um dos mais difundidos e com maiores aplicações industriais é o forjamento. O trabalho a morno, só um detalhe, todos podem ser, tá? Estou apontando aqui para o meu monitor, mas vocês não estão vendo meu dedo, né? Todos podem ser, né? Aqui está dizendo que é o forjamento, mas trabalho a frio, a morno e a quente, todos os processos de conformação podem executar. Agora, você tem alguns processos que são executados de determinada forma, né, em relação à temperatura, por conta da característica do produto que você quer. Okay? O trabalho a morno consiste na conformação de peças numa faixa de temperatura onde ocorre o processo de recuperação. Portanto, o grau de endurecimento por deformação é considerável menor do que no trabalho a frio. Óbvio, né? Você está tendo o alívio de tensões da peça à medida que é deformada. Então, o endurecimento por deformação, né, o encruamento, é menor do que o trabalho a frio, lógico. Muitas vezes no trabalho a frio, você precisa executar depois algum processo de recuperação do material, algum recozimento do material, né? Mas a recuperação, o trabalho a morno já faz esse processo de recuperação durante a deformação. Num grau menor, tá? Eu lembro que acho que eu falei do recozimento da recuperação, assim, a mesma coisa, né? Assim, o mesmo objetivo de aliviar tensões, mas o recozimento você tem um alívio de tensões mais efetivo do que a recuperação, mas alivia a tensão também. Existe uma controvérsia sobre a faixa de temperaturas empregada na conformação a morno dos aços, mas certamente se torna importante entre 500 e 800 graus Celsius. A temperatura inferior de conformação é limitada em aproximadamente 500 graus, devido à possibilidade da ocorrência da fragilidade azul em temperaturas mais baixas. Essa fragilização aumenta a tensão de escoamento e diminui a dutilidade. Fragilização, né, essa fragilização azul, né, ela aumenta, torna o material mais frágil, né, que aumenta a tensão e diminui a dutilidade. Ela ocorre em temperaturas em torno de 200 e 400 graus Celsius, onde átomos intersticiais difundem-se durante a deformação, formando atmosferas em torno das discordâncias geradas, ancorando-as. Então, esses átomos vão ancorar as discordâncias, que é o que eu falei, que por onde o material vai deformar nesses planos de deslizamento. Então, você vai ter uma fixação
dessas discordâncias. E o nome azul refere-se à coloração do óxido formado na superfície do aço nessa faixa de temperatura, né? A oxidação que é formada tem essa coloração azul. Com relação ao trabalho a quente, o processo a morno apresenta melhor acabamento superficial e precisão dimensional devido à diminuição da oxidação e da dilatação. Isso aí comparando, né? Quando eu comparo o trabalho a morno com o trabalho a quente, como a temperatura é menor, a formação de óxido é menor e a dilatação térmica é menor também. Bem como a contração do material e da matriz, né? Você vai ter toda uma temperatura mais baixa que vai resultar tanto no aumento da melhoria, né, do acabamento superficial, quanto da precisão dimensional. Essas características permitem se ter menores ângulos de saída e pode-se utilizar maiores cargas para a retirada da peça das matrizes sem deformar o produto. Isso é um problema. Você trabalha quente, você tem uma dilatação tão grande que, para você remover o material da matriz, dependendo do esforço, você danifica a peça durante a remoção. A maior desvantagem da conformação a morno com relação ao processo a quente é o aumento do limite de escoamento que ocorre com o abaixamento da temperatura de deformação. Isso é meio óbvio, né? Porque o trabalho a quente, você consegue, isso, assim, levando em conta que você está comparando a deformação do material, você consegue deformar mais o material a quente que o trabalho a morno. O aumento da carga da conformação implicará na necessidade de desempregar prensas mais potentes e ferramentas mais resistentes. Ora, se o limite de escoamento é maior no trabalho a morno do que no trabalho a quente, a força que você tem que aplicar, né, a máquina que vai aplicar a força, tem que ser mais robusta. Os tarugos para conformação, por sua vez, podem requerer decapagem para remoção de carepa e utilização de lubrificantes durante o processo. Essa decapagem, né, é um processo que é para você remover a formação do óxido formado em função da temperatura. Essa carepa aí nada mais é do que o óxido que é formado por conta da alta temperatura, e você precisa fazer essa decapagem, que é limpar o material, porque você não está interessado no óxido, né? Está interessado no material. Em relação ao trabalho a frio, o processo a morno apresenta redução dos esforços de deformação, que permite conformação mais fácil de peças com formas complexas, principalmente com materiais com alta resistência. É o contrário do a morno, né? Ao ponto que você, comparando o trabalho a morno com o trabalho a quente, você precisa de uma força maior para deformar o material. Quando você compara o trabalho a morno com o trabalho a frio, você precisa de uma força menor, que o material já está sofrendo recuperação. A conformação a morno melhora ainda a dutilidade do material e elimina a necessidade de recosimentos intermediários que consomem muita energia e tempo. Então, o material fica mais dútil comparado com o material trabalhado a frio. Trabalho a quente, né? Por último aqui, vamos falar do trabalho a quente e das características do trabalho a quente. O trabalho a quente é a etapa inicial na conformação mecânica da maioria dos metais e líquidos. Por quê, né? Porque esse trabalho não só requer menos energia para deformar o metal, proporciona maior habilidade para o escoamento plástico, sem surgimento de trincas, como também ajuda a diminuir as heterogeneidades das estruturas dos embostes fundidos devido às rápidas taxas de fusão presentes à temperatura de trabalho a quente. O que significa isso? Que a energia que você precisa para deformar o material é muito menor. Quer dizer, é menor porque você já inseriu a energia térmica por conta do aumento da temperatura. Então, por isso que essa energia para deformar o metal é menor. O material já tem uma energia, o metal já tem uma energia acumulada por conta da temperatura elevada, ok? E você consegue uma maleabilidade do material, e essas heterogeneidades que você vai diminuir em função da temperatura por conta da mobilidade dos átomos
internamente ao aço. Falando de aço, né, por exemplo, o material que está sendo deformado. Então, você consegue eliminar bastante essas heterogeneidades, bolhas de hidrogênio, por exemplo, que ficam presas nos lingotes, né, alguma segregação que fica lá resultante da fundição, isso é removido durante a deformação a quente por conta da alta temperatura. Isso faz o material ficar com uma pureza maior. Consequentemente, você tem um material mais nobre e mais caro também. As bolhas de gás e porosidade são eliminadas pelo caldeamento dessas cavidades e a estrutura colunar dos grãos grosseiros da peça fundida é quebrada e refinada em grãos equiaxiais recristalizados de menor tamanho. Então, com essa heterogeneidade que é removida, né, são essas bolhas de gás e porosidades que são eliminadas pelo caldeamento. Né? Caldeamento é um processo de passagem, né, que seria a transferência, passagem dessas bolhas de gás e porosidades em função da alta pressão e alta temperatura durante a conformação a quente. Isso é o caldeamento. Né? Você tem, muitas vezes, soldagem por caldeamento. Você tem duas superfícies muito próximas e você faz com que passe ali um gás a alta pressão e alta temperatura. Né? O caldeamento é isso, o gás passando a alta pressão e temperatura, e aí vai levar tanta temperatura naquela região que vai soldar aquelas duas superfícies. Tem que estar muito próximas, obviamente. Né? E o material, durante a deformação a quente, ele vai sofrer essa recristalização. Né? Os grãos, que se porventura estiverem alongados, provenientes de uma deformação a frio, por exemplo, eles vão se formar novos grãos equiaxiais. Você vai ter o material novamente com os grãos equiaxiais. Então, o material, se for anisotrópico, por exemplo, e sofrer uma deformação a quente, ele vai, ao final da deformação a quente, se transformar num material isotrópico, em função da formação desses grãos equiaxiais. As variações estruturais devido ao trabalho a quente proporcionam um aumento na dutilidade e na tenacidade comparado ao estado fundido. Então, mesmo você não tendo uma melhora na propriedade mecânica do material quando comparado com o trabalho a frio, o trabalho a morno, o trabalho a quente, quando comparado com o estado fundido, o material fundido, ele tem uma melhoria nas propriedades mecânicas. Né? Já é uma vantagem, vamos dizer assim, na conformação do trabalho a quente. Professor? Pronto? Uma pergunta. Quando uma peça é modificada, né, a quente, vai ter um corte o mais próximo possível da peça final, correto? Então, como assim um corte? Por exemplo, vai fazer uma peça um virablequim prensado. Então, tipo de deformação a quente. Isso. Aí essa peça, ela vai ter que ter um corte próximo ao máximo para poder, quando for prensado, não ter sobra. Ah, sim, sim. O volume que você diz que vai ser usado para formar a peça, para conformar a peça. Isso, é isso? Isso. Então, exatamente. É que nem massinha, né? Provavelmente todo mundo já brincou de massinha e preencher uma cavidade com massinha, não é? Então, é exatamente isso que vai acontecer no virabrequim, nesse exemplo que você deu. Você precisa de uma quantidade de massinha, no caso de aço, que vá preencher toda a cavidade interna para que não falte material, né? Só que você também não pode botar muito material, porque depois que você completa a cavidade, o esforço gerado para continuar deformando o material é muito grande. Você precisa de uma máquina com uma potência muito grande. Então, esse volume ele é calculado para que tenha uma sobra, lógico, para garantir que você preencha toda a cavidade, mas vai ter um excessozinho ali que vai sair realmente.
Era isso? Entendi. Não, é isso daí. No Não, não era caso, não, né? não, é isso aí mesmo. Só que o processo anterior à prensagem que tem que ser bem precisa, né? Assim, para não ter justamente Sim. o excesso e nem a sobra no material, né? Sim, e você tem também pré-conformações. Para formar um virabrequim, você não faz ele assim de uma peça e pum, faz. Você vai conformando o material para ir distribuindo a massa, mais ou menos, para que quando chegue esse último passe aí, que é a forma São final do estágios, né? virabrequim, Tem um são estágio. estágios. Exatamente. Você tem vários estágios para ir deformando o material até ficar naquele produto que você quer. E o volume é calculado para isso aí. Beleza. Bom, continuando aqui. Então, geralmente, a estrutura e propriedade dos metais trabalhados a quente não são tão uniformes ao longo da seção reta como os metais trabalhados a frio e recozidos, já que a deformação é sempre maior nas camadas superficiais. Então, o que é isso aqui? Quando você tem uma laminação, deixa eu voltar aqui no desenho da laminação, aqui só para aqui, ó. Você tem uma laminação aqui a quente, né? Então, essa região aqui que está em contato com o rolo... Ainda não carregou, não. Aqui? Carregou agora a figura. Pode ir. Chegou a figura? Chegou. Olha. Então, quando você tem uma deformação a quente, por exemplo, essa região aqui, a extremidade, né, que é onde está em contato com o rolo laminador, essa região ela vai ter uma deformação muito maior do que o centro da peça. Né? É natural isso daqui. Né? Você vai ter um grau de deformação maior às extremidades do que no centro da peça. Então, isso faz com que a seção transversal tenha essa diferença. É o que ele está falando aqui. Ó. A estrutura e propriedades dos metais trabalhados a quente não são tão uniformes ao longo da seção reta como nos metais trabalhados a frio e recozidos, já que a deformação é sempre maior nas camadas superficiais. Ou seja, você vai ter nessa região da superfície que vai ter uma deformação maior, grãos recristalizados de menor tamanho do que no interior da peça. Né? Como o interior do produto estará submetido a temperaturas mais elevadas por um período de tempo maior durante o resfriamento do que as superfícies externas, pode ocorrer um crescimento de grão no interior das peças em grandes dimensões, que resfriam vagarosamente a partir da temperatura de trabalho. Vocês já comeram mingau? Uhum. Já comeram mingau, né? A gente começa a comer mingau por onde? Pela beirada. Pelas bordas. Pela borda, porque está mais frio, né? É exatamente o que acontece com o material aqui. O interior dele vai permanecer por um período de tempo maior a essa temperatura mais elevada. E isso vai fazer com que a temperatura, que o grão formado no interior seja maior. Então, além de você ter, são dois fatores, né? Além de você ter um grau de deformação maior na superfície e um resfriamento maior na superfície, por conta da superfície estar na superfície, o interior você não tem um grau de deformação tão grande e você tem a manutenção da temperatura mais alta por um período maior. Esses dois fatores fazem com que a seção transversal do material tenha uma característica diferente do interior para a extremidade. Normalmente, né, nesse caso que eu estou falando, o interior vai ter uma resistência mecânica pior do que a extremidade da peça, por conta do grau de deformação e por conta do tempo de resfriamento. Ok? É a teoria do mingau, é o que eu chamo. A maioria das operações de trabalho a quente é executada em múltiplos passes ou estágios. Em geral, nos passes intermediários, a temperatura é mantida bem acima do limite inferior do trabalho a quente para se tirar vantagem da redução da tensão de escoamento, embora com risco de crescimento de grão. Como, porém, deseja-se usualmente um produto com tamanho de grão pequeno, a temperatura dos últimos passes, que é a temperatura chamada temperatura de acabamento, é bem próximo do limite inferior e a quantidade de deformação é relativamente grande. Pequenos tamanhos de grão
darão origens a peças com melhor resistência e tenacidade. O que é esse parágrafo aqui? Posso voltar aqui um pouco? Posso, né? Voltar lá bem no início. Aqui, ó. Pegar esse exemplo, a escala homóloga aqui. Deixa eu voltar aí. Vamos chegar na figura sobre o final. Tá no gráfico já. Aqui. Então, o que ele está falando? Que o trabalho quente ele é executado em vários passos, né? Os primeiros passos, apesar de você ter toda essa faixa aqui de trabalho a quente, os primeiros passos você executa a uma temperatura bem mais alta. Aqui, que você vai ter uma maior maleabilidade do material, né? E vai conseguir deformar muito material, que é o que você está interessado. E os últimos passos, que são chamados passos de acabamento, você já realiza aqui, né, os últimos passos de trabalho a quente, né? Já realiza mais aqui próximo ao limite, né, entre o trabalho a morno e o trabalho a quente. Ainda é trabalho a quente, e como a temperatura é menor do que essa aqui, você vai ter aplicar graus de deformações maiores, você vai ter grãos menores quando comparados com o trabalho a quente executado bem acima aqui dessa temperatura, dessa região, próxima à temperatura de fusão. Então, apesar dos dois serem trabalhos a quente, o tamanho de grão formado próximo à temperatura de fusão é muito maior do que o tamanho de grão formado nesse mesmo trabalho a quente, mais próximo à temperatura a morno. Então, o material aqui, sendo deformado nessa região, próximo ao 0,5 aqui, mas ainda no trabalho a quente, vai ter um tamanho de grão menor, e tamanho de grão menor implica em melhor resistência mecânica, que é o que a gente normalmente busca, né, na conformação mecânica, ok? Então, essa é a diferença entre o passe inicial e o passe final do trabalho a quente. Voltar lá onde a gente estava. Professor, esse passo inicial e passo final seria tipo uma laminação, você tem várias etapas, você aplica várias laminações, seria isso? Aí Não, primeiro você faz você... uma temperatura alta, bem mais alta. Isso, bem mais alta, depois reduz um pouco, mantém na faixa do quente, mas reduz um pouco, é exatamente isso. Primeiro passo, né, a primeira vez que está deformando, e as últimas vezes lá, ok? Bom, aqui tem um videozinho mostrando o trabalho a quente, né? Como que a laminação a quente, né? Então, o material ele vai passar aqui no forno, né? Vai ter um aumento de grão quando você passa do material normalizado para o material aquecido para a temperatura quente. Você tem um tamanho de grão aqui aumentado e ele deforma, e você vai ter aqui a formação de grãos equiaxiais. Você não tem alongamento de grão para nenhuma direção, né? Então, no trabalho a quente, você vai ter formação, né, de materiais isotrópicos, ok? Diferente do trabalho a frio, que você tem material anisotrópico. No trabalho a quente, apesar de você ter a laminação, você tem um alongamento aqui durante a deformação, mas em função da temperatura, novos grãos são formados. Então, é exatamente o que está mostrando aqui. Tem um alongamento, mas novos grãos são formados equiaxiais. Então, essa é a principal característica do trabalho a quente. É você formar novos grãos com a deformação. Tá ok? Então, como eu falei, diferente do trabalho a frio, o material que sai aqui, resultante da deformação a quente, é um material isotrópico. No material conformado a frio, você tem um material anisotrópico. Tá ok? Lembrando que isso aqui, a temperatura do forno, né, a quente que a gente está falando, vai depender da temperatura de fusão do material. Cada material vai ter uma característica aí da faixa de trabalho a quente que ele vai executar em função da sua temperatura de fusão Kelvin. Lembrando que é em Kelvin.
Só um minutinho aqui, que o telefone está tocando. Só um minutinho. Perdão, pessoal. Então, Professor, oi. assim, pelo que está aparecendo, o ideal assim seria sempre fazer um trabalho a quente quando puder, assim, sem considerar, na verdade, preço, segurança, mas em relação a propriedades mecânicas, o melhor sempre é trabalho a quente. Depende, porque o trabalho a quente, você vai ter um acréscimo de resistência mecânica no material, mas não tanto quanto trabalho a frio. Então, se você quiser aumentar muito, né, a resistência mecânica do material, você só vai conseguir isso com trabalho a frio ou com tratamento térmico depois, né? Mas aí, falando só de conformação mecânica, aí você vai ter que fazer um trabalho a frio para que o encruamento seja efetivo e gere realmente um aumento na resistência mecânica do material. Depende do projeto, o fim é que se destina à peça realmente. É verdade. Tá bom? É. Bom, pessoal, finalizando aqui, calma aí. Finalizando aqui, a gente na próxima aula vai finalizar os aspectos de temperatura da conformação, falar efetivamente do processo de recuperação e do processo de recristalização, né, de maneira pontual, não só do trabalho a quente, mas de maneira específica do que acontece nesses processos, e a gente vai também fazer a introdução aí do processo de laminação, né? Todos os laminadores, os tipos de laminadores, os produtos que são formados por laminação, tá ok? E lembrando do material lá no Classroom, que todo mundo pode acessar lá, qualquer dúvida é só mandar um e-mail para mim, gustavosimão@uol.com.br, 24 horas por dia, 7 dias da semana, eu respondo o mais rápido que eu puder qualquer dúvida que os senhores tiverem, ok? Eu vou pedir agora aos senhores um minuto de atenção, que a professora Gisele pediu para falar com a turma. Ela já está aqui online para falar com os senhores. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite.